Amém. Por favor, abram a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos ler até o capítulo 2, versículo 10. Quando Jacó recebe de Deus a ordem de ir para o Egito, ele ouve da parte de Deus algumas promessas bem claras. Estou lá atrás, estou em Jacó. Que ele não deveria ter medo, que lá ele se tornaria uma grande nação, que Deus estaria com ele e que um dia os seus descendentes sairiam de lá. Foram promessas que Deus deu a Jacó. Deus também diz que a mão de José fechará os seus olhos. Isso está registrado, indicando que Jacó morreria no Egito e morreria perante José ainda vivo. José, metaforicamente, seria aquele que ia arrumá-lo no seu pós-morte. Mas Jacó não imaginava de jeito nenhum que se tornar uma grande nação, como era da promessa de Deus para ele, faria os seus descendentes serem vistos como ameaça, como personas não gratas lá no meio do Egito. Afinal de contas, era uma promessa de Deus, era bênção. A ida de Jacó para o Egito salvou os hebreus da fome, porque lá já estava José cuidando dessa questão, suprindo com alimento não só o povo egípcio, como todos aqueles que iam até lá. A posição de Jacó garantia que ele pudesse ajudar a sua família, e isso nós vimos naquela série de Gênesis, e garantiu a eles também um lugar para eles viverem por 430 anos. Eles foram até o Egito, não ficaram apenas durante a vida de José, mas permaneceram lá. Desses anos todos, aproximadamente 400 foram de trabalho forçado. Ou seja, teve um período muito curtinho, logo em seguida a morte de Jacó, um pouco depois José também morre, e na geração seguinte o povo já começa a ser maltratado. Isso não foi surpresa, porque Deus já tinha avisado a Abraão, que era o avô de Jacó, né? Abraão, Isaque e Jacó, Abraão era o avô dele. Lá em Gênesis 15, 13, o seguinte: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Então isso não era surpresa. O que nós não vemos é nenhum registro aqui no começo de Êxodo, Deus falando isso novamente, ou naquele final do período de José, isso sendo repetido. Jacó parece não ter ouvido isso de novo da parte de Deus, ele sabia dessa advertência, mas talvez ali, pelo menos na vida de Jacó, nós não vemos a repetição disso, talvez para não desanimar Jacó, porque ele estava indo para a terra, na qual já tinha havido uma profecia que o povo dele, os descendentes, seriam escravizados. Não é nada interessante você levar sua família sabendo que ela vai ser escrava um dia lá. Então, talvez até para não gerar desânimo, aquilo não foi repetido. Bom, gente, o livro de Êxodo é uma narrativa muito cheia de detalhes. Parece até uma grande epopeia, né? Tem muita informação. Esse livro parece ter sido escrito ali, como se fosse escrito, não foi, ele foi um pouco depois, mas é como se tivesse sido escrito ali ainda à sombra das grandes pirâmides, que já existiam, muitas delas já existiam nesse tempo, em toda aquela região desértica, mística, cheia de deuses estranhos, com caras de animais, muitos escritos hieroglíficos para tudo quanto é lado. Então é um lugar de mistério, e parece que o texto de Êxodo está envolto em tudo isso. E trata de duas grandes nações, Israel e o Egito. O Egito já era uma potência nesse tempo. Israel contava talvez aí com uns 3 milhões de pessoas, porque a contagem era feita só dos homens. Em algum momento a gente vai ver que tinha cerca de 600 mil homens, e a gente faz o cálculo estendendo para as famílias, imaginando algo perto de 2 e pouco a 3 milhões. Falando de duas nações, há dois personagens principais durante boa parte do livro. O próprio Faraó, que é o opressor, e Moisés, que é o libertador. São dois personagens principais.
As cenas em Êxodo são muito marcantes, né, cheias de simbolismo. O bebê Moisés no cesto, nós lemos aqui. Depois nós vamos ver muita coisa interessante, a sarça ardente, um rio que se transforma em sangue, muitas pragas, cada uma delas com o seu significado. O anjo da morte, que aparece durante o livro de Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto, a água brotando de uma rocha, os trovões e relâmpagos de Deus naquela sua manifestação, naquela teofania dele se mostrando ao povo, lá no Sinai, os 10 mandamentos, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, o bezerro de ouro, a glória de Deus, tudo isso vai aparecer no livro de Êxodo. Tem muita coisa para a gente ver e aprender. No final de tudo, a glória de Deus enchendo o tabernáculo. E esse livro, cujo nome, não o nome original, mas o nosso nome é Êxodo, quer dizer saída, partida. E essa é a ideia do livro, aqueles que saem, aqueles que vão embora. Isso só vai aparecer lá no capítulo 19, no comecinho do capítulo, quando diz, no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel, aqui é a primeira vez que aparece essa palavrinha que dá nome ao livro para a gente. O livro foi escrito por Moisés, nós cremos nessa a versão mais conservadora. O livro foi escrito por Moisés e há algumas datações possíveis, pelo menos duas, e nós ficamos com a mais antiga, que é cerca de 1446 a.C. Por que eu estou falando essa data para vocês? Para vocês terem uma dimensão da distância dos fatos que estão aqui, né, que foram um pouco anteriores a isso. A escrita, a narrativa está ali. E nós temos alguns dados bíblicos e extrabíblicos que nos permitem pensar dessa maneira. Não cabe aqui ficar falando isso, mas nós temos sim dados arqueológicos, dados bíblicos internos e externos à Bíblia que nos falam disso. Gente, nós estamos no ano 2025. Se isso aqui foi escrito, vou arredondar, mais ou menos 1500 a.C., nós estamos com uma distância de 3.500 anos desses episódios, arredondando aqui para a gente. Nós precisamos entender algumas coisas. O Deus que agiu aqui há 3.500 anos é o mesmo Deus que está hoje com a gente. Ele não mudou em absolutamente nada. O Deus que fez com que essas coisas aqui que eu mencionei para vocês acontecessem, ele continua hoje. E ele opera, ele é poderoso do mesmo jeito. O povo de Deus, que dependia dele há 3.500 anos, se espelha em nós aqui reunidos e no povo de Deus em toda face da terra, porque nós somos dependentes dele, como eram os hebreus de 3.500 anos. O livro de Êxodo começa com essa opressão. Nós lemos aqui, os 2 primeiros capítulos tratam do peso que estava sobre o povo de Deus. Mas ele vai terminar de modo diferente, porque nós temos o desenrolar dessa grande epopeia. E no final de tudo, o tabernáculo está construído, edificado, erigido, e a glória de Deus se manifesta no meio desse povo. O povo que era escravo, no comecinho, no final do livro é um povo livre. O povo que estava sendo oprimido por seus inimigos, no final do livro, é um povo que está adorando a Deus diante da manifestação da glória do Senhor. No final desses 40 capítulos, o livro vai nos levar a perceber que a jornada cristã é uma jornada em que nós começamos como escravos do pecado, sendo libertos pelo poder de Deus, e vamos terminar na presença do Senhor, glorificando o nosso Deus. Ainda aqui, porém muito mais ainda nos espera. O tema central de Êxodo revela como Deus, que é sempre fiel às suas promessas, liberta o seu povo da escravidão, cuida do seu povo, conduz o seu povo, para que o povo possa servi-lo e adorá-lo. Existe uma finalidade no porquê Deus nos livra, nos liberta,
nos conduz, nos guarda. É para que nós possamos servir e adorar ao nosso Deus. E isso nós podemos fazer. Mesmo os nossos irmãos, agrilhoados, perseguidos, torturados, no coração, eles são livres e podem adorar e servir ao nosso Deus. Mesmo aqueles que fisicamente estejam impedidos. Porque o Senhor nos liberta de dentro para fora. E mesmo que Ele não faça isso do lado de fora, o nosso coração já é livre no Senhor. E é no meio desse livro que nós vamos ver, passo a passo, o Senhor construindo uma aliança, agora com um povo formado. Não é uma aliança como em Gênesis, em que é diretamente com os patriarcas, com pessoas. Agora Ele vai fazer uma aliança que se estende a todo um povo. E essa é mais uma comparação que nós temos com a Igreja de Cristo. O Senhor cuida de nós individualmente, mas cuida de nós também como coletivo na sua presença. Amém, queridos? Fazendo essa longa introdução para a gente entender o livro de Êxodo, pelo menos um pouquinho, nós vamos ver que nos 7 primeiros versículos existe uma multiplicação quase desenfreada dos judeus, dos hebreus lá no Egito. O início do Êxodo vai retomar, curiosamente, o início de Êxodo, Êxodo 1, não é a continuidade de Gênesis 50, 26. Se você ler Gênesis 50, 26, você vai perceber que não tem uma conexão direta com Êxodo capítulo 1, versículo 1. Mas o comecinho de Êxodo vai retomar a genealogia da família de Jacó, que está lá no capítulo 46 de Gênesis. Não é o capítulo 50, é o 46. Destacando que Deus continuava se relacionando com o povo da promessa. Com isso, Moisés está dizendo, o povo de Deus é esse. Nós chegamos aqui, éramos 70. Nós chegamos aqui e eu sei quem são os 70. Eles são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são filhos das tribos de Israel. É com esses que Deus se relaciona. Por isso que o texto começa assim, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Deus não tem cuidado, não tem responsabilidade, não tem qualquer tipo de preocupação, além da preocupação de um Deus gracioso, com aqueles que não são seus filhos. No entanto, aqueles que são seus são alvo da sua preocupação, da sua bênção e da sua ação direta. É por isso que esse texto começa assim. Não começa dizendo, bom, José já morreu, Jacó já morreu, vamos prosseguir então. Não, ele volta. Os filhos de Israel que chegaram aqui são estes. E dá o nome das tribos. Isso reforça a conexão direta com Gênesis, mas naquelas definições que Gênesis tinha deixado para nós, para saber quem era o povo de Deus. Esse livro, portanto, vai dizer quem está sofrendo aqui é realmente o povo de Deus. Essa é a ideia do começo de Êxodo. Mostrar um povo que estava num sofrimento atroz. Eu tive a oportunidade, enquanto estava estudando, de ler alguns textos não bíblicos, extra-bíblicos, documentos que já foram traduzidos, documentos da antiguidade, documentos egípcios que mostram como eles tratavam seus escravos. E vou dizer para vocês que o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 1 não nos dá ideia da profundidade da maldade com que os escravos eram tratados. É como nós, olhando para a história da humanidade, os inúmeros ciclos de escravidão que assolaram a história humana, todos eles com grande maldade sendo estabelecida, inclusive fisicamente, mas a gente não tem capacidade de entender o que é sofrer com isso, porque a gente não tem proximidade com isso, a gente não foi escravo, graças a Deus por isso, e a gente não convive com isso, a gente não percebe isso. Talvez um agente público de segurança que cuide disso se depare com isso algumas vezes, porque existe escravidão, não só em alguns lugares legalmente falando, como no Brasil existe escravidão por desvio jurídico legal, nós sabemos disso. E talvez esses agentes públicos que cuidem disso se deparem com situações que sejam absurdas. Mas nós não convivemos com isso. É como
nós lermos aqui, olha, eles eram muito maltratados, eles apanhavam, a gente não tem a dimensão do tanto que eles sofriam ao ler esse texto. Mas havia uma promessa feita a Abraão de uma descendência que seria muito numerosa e que ali estava se cumprindo. A promessa estava em pleno cumprimento, porque aquelas 70 pessoas que desceram com Jacó até o Egito, agora tinham se multiplicado em milhares, eles eram milhares de pessoas. E essa multiplicação, no entanto, tinha despertado ira e medo no povo egípcio a partir do próprio faraó. O próprio governante estava temeroso. Bom, eles são muitos. Se eles se juntarem com os nossos inimigos, numa eventualidade de guerra, eles vão ser um exército inimigo dentro da nossa casa. E havia um temor no palácio e nas ruas. Enquanto Gênesis narra histórias de infertilidade, quantas mulheres inférteis nós estudamos em Gênesis aqui. E do milagre de Deus em abrir os ventres, a fim de que nascessem aqueles que seriam os condutores do próprio povo de Israel, Êxodo vai nos mostrar o contrário. Deus parece que tinha abençoado com fertilidade todo aquele povo escravo, a tal ponto que eles em 400 anos tinham se multiplicado absurdamente. De 70, eram agora cerca de 3 milhões de pessoas. Aquelas mulheres hebreias tinham sido abençoadas profundamente com fertilidade. E com isso, havia sido posto sobre eles a garantia da descendência como cumprimento das promessas de Deus feitas gerações atrás. A partir do versículo 8 e até o 22, ou seja, até o final do capítulo, nós vamos ver que Israel, naquele momento, estava diante de um inimigo que estava sentado no trono. Deus nunca planejou que o Egito fosse a terra prometida, portanto, não era de se pensar que os filhos de Israel quisessem tomar o governo ou tomar as terras do Egito. Não era esse o plano de Deus. José deixa isso bem claro quando ele diz que Deus certamente os tiraria de lá e os levaria à terra prometida, anteriormente a Abraão, a Isaac e ao seu pai Jacó. A tal ponto, José cria nisso, que ele ainda diz, olha, eu vou morrer daqui a pouco, eu vou ser enterrado, mas quando vocês saírem daqui, ele tinha tanta certeza que eles iam sair, que ele diz, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos para que eles sejam enterrados na terra que o Senhor vai nos dar. Mas o fato é que naquele momento ali da vida de José, como diz um autor, ele se estabeleceu, teve uma vida feliz, uma vida longa ali no delta do Nilo. E mesmo depois da morte de José, os israelitas continuaram durante um tempo a viver em paz e em prosperidade. O problema foi quando as gerações mudaram e depois vieram os faraós que não conheciam José. Isso tudo muda, essa situação toda muda, quando esse novo governante não se sentia mais obrigado a nenhum tipo de resposta favorável aos descendentes de José. José fez muito bem para o Egito? Fez, mas ele já morreu, já tem muito tempo. Já tem 50 anos, eu não preciso mais fazer nada. Obrigado, José. Vou botar uma florzinha aí no seu túmulo, mas você não representa mais nada. E os filhos de José, os descendentes de Jacó e de José também, se multiplicando, até que chega um ponto em que eles são vistos como ameaça. O crescimento contínuo dos israelitas levou então o faraó a tentar o primeiro genocídio. Ele percebeu que apenas oprimir os hebreus não bastava, porque lá no versículo 12 diz, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam. Ou seja, a primeira coisa que Faraó tenta é uma opressão física tão grande que bloqueasse o crescimento dos hebreus. Mas quanto mais apanhavam, quanto mais eram escravizados, quanto mais eram humilhados, mais eles cresciam.
Parece a igreja de Cristo. Quanto mais ela apanha no mundo, quanto mais ela é humilhada, quanto mais se fala mal dela, mais ela cresce para a glória do Senhor. Houve depois 2 tentativas de exterminar o povo. E aí sim, não com genocídio declarado, mas com infanticídio, que nem se faz hoje, mundo afora. Aqui no Brasil se faz isso, principalmente em algumas tribos indígenas. Ainda se pratica o infanticídio. E enquanto isso se faz, o progressismo anticristão defende que devemos respeitar isso como se fosse coisa muito boa. Mas houve 2 tentativas lá atrás, no Egito Antigo, de exterminar os bebês do sexo masculino. Por que isso? Porque, primeiro, os bebês do sexo masculino iam crescer, iam ser cabeças de casa, chefe de clã, alguma coisa assim, e matando, não haveria lideranças futuras. Por outro lado, as meninas crescendo poderiam ser incorporadas à sociedade egípcia e elas simplesmente passariam a ser do serviço aos egípcios. Tá? Então, por essas 2 razões, provavelmente. Primeiro, Faraó ordenou que as parteiras matassem. Nasceu, mata. É menino? Mata ali mesmo. Mas elas desobedeceram a ordem e não deu certo. Depois, vendo que não tinha dado certo, a ordem se torna uma ordem nacional. Primeiro, ele dá uma ordem para as parteiras. Não deu certo. Agora eu vou dar uma ordem nacional. Onde quer que nasça um menino hebreu, pega esse bebê e joga dentro d'água. Mata o bichinho afogado. Não deixa um sobreviver. Nós não sabemos quantos bebês morreram. É possível que tenham morrido muitos. Porque nós somos interrompidos nessa percepção com a proteção dada a Moisés e com o salvamento que foi dado a ele. Mas nós não sabemos. É possível que muitos bebês tenham sido afogados naquele período. Apesar de tudo, mesmo dando uma ordem para o império inteiro, o plano de Faraó falhou. Moisés, que deveria ter morrido lá no Nilo, afogado, foi salvo das águas para se tornar depois o libertador, o prenúncio de um salvador de Israel. E apesar da opressão e das tentativas de genocídio, de infanticídio, o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 20. Mostrando que o propósito de Deus, a despeito de tudo, continuava em vigor e continuava muito firme. O poder de Deus conserva e preserva as promessas que o próprio Deus faz. Finalmente, nós temos o último trecho, que é o começo do capítulo 2, até o versículo 10. O plano de libertação de Deus para o seu povo incluía a formação de um líder que fosse preparado tanto intelectual quanto espiritualmente falando. E Moisés, que tinha sido protegido desde o nascimento, recebeu uma dupla educação. Ele foi educado nos primórdios da sua vida, ainda no seio da sua mãe. Depois foi entregue para ser educado na vida palaciana de Faraó. Até que nós sabemos, e vamos ver isso depois, não vou dar muito spoiler, mas depois nós vamos ver que ele se lembra da sua ascendência como hebreu e volta os seus atos para o povo hebreu. Ele estava habituado à corte, às leis, sabia ler e escrever. Ele foi criado como um príncipe, porque ele foi criado pela filha de Faraó, portanto, como um neto do próprio Faraó. Ele foi criado como neto do homem mais poderoso da terra naqueles seus dias. Teve a melhor educação, teve a melhor condução, teve a melhor comida, a melhor roupa, ele teve tudo do melhor, até que o Senhor o chamou para outra coisa. A gente vai ver isso lá na frente. Um casal que lá no capítulo 6 a gente vai descobrir que se chamavam Anrão e Joquebede, no meio daquela confusão toda, toma coragem e se casa. Então, se você se casou assim, não tendo tudo fácil na vida,
não foram só vocês. Anrão e Joquebede estavam no meio de uma perseguição, tribulação, sofrimento, escravização, e mesmo assim se casaram. Eles agiram pela fé para se casar e depois agiram pela fé para esconder Moisés por 3 meses. Todo bebê faz barulhinho, não faz? A gente não reconhece isso aqui? Como é que você esconde um bebê por 3 meses? Porque tinha gente que dedurava. Olha, eu passei ali na rua, né, e escutei, tem um bebê chorando por aí. Alguém já foi ver se é um menino hebreu? Essa combinação de fé, coragem, preparo, foi dando substância a tudo que estava acontecendo ali. E tanto Moisés quanto a sua família, cada um do seu jeito, enfrentaram Faraó e aquelas ordens que eram injustas. A tal ponto que Hebreus 11, 23 vai nos dizer que, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eles viram o bebezinho e preferiram não temer o decreto do rei, para tentar ainda, eles não sabiam se iam conseguir ou não, preservar a vida de Moisés. Chega uma hora que Joquebede, a mãe dele, toma uma decisão junto com Anrão. Vamos pegar o bebê, a gente não consegue mais escondê-lo. Vamos pegar um cesto, vamos calafetar esse cesto por dentro, como se fosse o casco interno de um barquinho. Tiraram todas as brechas. Devem ter forrado com um paninho. Botaram o bebê ali dentro. E agora eu queria que você exercitasse, principalmente as meninas aqui presentes, exercitasse a sua imaginação para você pegar o seu filhinho de 3 meses, botar dentro de um cesto que você tinha calafetado, botar uma tampa em cima, lacrar aquilo e largar o seu bebezinho num rio. Foi isso que ela fez. É preciso ter fé, ter confiança que Deus vai cuidar daquele bebezinho onde quer que ele vá parar, porque você já perdeu o controle sobre ele. Se você puser na água, ele vai embora. Depois a gente leu aqui que teve uma reviravolta. A irmã de Moisés, Miriam, consegue, com a direção de Deus, claro, fazer com que o bebê volte para sua mãe, e ela ainda ganhou dinheiro para isso. Ainda ganhou um salário para amamentar o próprio filho. Mas Moisés não era uma criança comum. E o seu resgate nas águas antecipa o julgamento de Deus, que também seria feito nas próprias águas, não do rio, mas do mar, quando o exército de Faraó fosse atrás deles. Ele foi um tipo de salvador, a tipologia de um salvador. Sendo ele próprio um salvador, não o salvador, mas um salvador. Comparando-se a Cristo, que depois seria o verdadeiro salvador, o grande libertador, que cumpriria plenamente todas as promessas divinas. Deuteronômio 34, lá no finalzinho, de 10 a 12, vai nos dizer assim: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Aquele bebezinho que estava no rio, sem saber onde ia parar, talvez a mãe chorando lá na beirada. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Nós estamos lendo aqui em Êxodo o comecinho da vida de Moisés. Esse texto de Deuteronômio já é quase que o epitáfio, porque aquele já está morto. Falando de quem foi Moisés, aquele bebezinho boiando num cestinho na beira de um rio. Passam-se mais ou menos 1450 anos.
arredondando sempre. Aí Jesus nasceu. Digno de maior glória do que Moisés, diz Hebreus 3:3. Ambos tiveram nascimentos marcados pelo cuidado soberano de Deus, revelando que ambos tinham destinos como libertadores para o povo de Deus. Moisés, tirado das águas, e Jesus, como diz Mateus 1:21, por causa do seu nome, aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Ambos tinham uma relação direta com o seu nome. Assim, o êxodo não foi apenas uma libertação física, mas uma antecipação da redenção espiritual que o próprio Senhor Jesus Cristo viria para realizar depois. Nos dois nascimentos, Deus soberanamente cuida e preserva a vida de um pequenino que, quando se tornasse adulto, surgiria como alguém escolhido por Deus para salvar os seus dos pecados deles, Jesus Cristo, e para tirar o povo da escravidão, Moisés. Moisés liberta aqueles que pecaram contra si mesmos e contra ele, o próprio Moisés. Ele intercede e os livra, tirando-os do Egito. E Jesus Cristo vem nos libertar dos pecados que nós carregamos e que nós cometemos. O êxodo não é apenas a história da libertação física de Israel, como eu dizia, mas é uma antecipação da redenção espiritual em Cristo. A jornada de Moisés, o cumprimento das promessas divinas para aquele povo, apontam diretamente para a obra de Cristo. Ele que veio nos libertar, nos tirar da escravidão e nos colocar num lugar aprazível onde possamos adorá-lo e glorificá-lo, não só aqui, mas para todo sempre. O Êxodo trata da redenção. Cristo aparece em todo o Êxodo, porque o Êxodo é o preâmbulo da história da salvação. Moisés é o tipo de Cristo que se manifestaria 1500 anos depois dele, arredondando aqui as datas. Amém? Vamos concluir algumas coisas e aplicar. A opressão no Egito fazia parte, prestem atenção nisso, a opressão no Egito fazia parte do plano soberano de Deus para a libertação de Israel. Não foi acaso, era parte. A escravidão impediu que os israelitas se assimilassem, fossem assimilados completamente à cultura dos egípcios. E assim eles preservaram a sua identidade como povo escolhido. Vejam bem, foi porque eles eram isolados como escravos que eles não se misturaram com a religião e com o paganismo dos egípcios. Aí, meus irmãos, como é que nós aplicamos isso? É que muitas vezes o sofrimento, a tribulação, a dificuldade que vem sobre a nossa vida tem esse mesmo papel, que é nos afastar das coisas do mundo, para que nós sejamos mantidos fiéis perante Deus. Quando tereis? Isso não é novidade, nós fomos avisados que teríamos aflições. Uma parte da igreja do Senhor é perseguida, uma parte da igreja do Senhor é atribulada, inclusive fisicamente. A trajetória de Israel vai nos mostrar que mesmo em meio à dor, as promessas divinas não vão falhar, elas vão ser mantidas. E isso não apenas em Israel como um todo, não apenas na igreja como um todo, mas na nossa vida, individualmente falando. As promessas de Deus vão nos alcançar, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos mais santos que o vizinho do banco. É porque quem fez a promessa foi Deus e Ele cumpre a sua palavra. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós passamos, a angústia que nós enfrentamos, tem esse mesmo papel, que é de nos manter separados para Deus, sem comungarmos com aquilo que não deveríamos comungar. A segunda conclusão é que a multiplicação dos israelitas lá no Egito, que saíram de 70 para vários milhares, confirma a promessa feita a Abraão lá atrás, lá no comecinho,
Mas esse crescimento, nós vimos aqui, despertou a ira no povo egípcio e na liderança dos egípcios, no próprio faraó, que tentou conter o povo e o crescimento e fazê-lo desaparecer através da escravidão, do sofrimento físico, da imposição dos grilhões, do sofrimento atroz. Mas essa oposição de Faraó só vem nos revelar uma verdade espiritual, embora as questões tenham sido também físicas e no meio da percepção natural, mas havia algo espiritual que era o que estava por trás de tudo. O mundo representado pelo Egito, assim como os judeus representavam a igreja, Moisés simbolizava Cristo, o Egito também simboliza e representa o próprio mundo. E esse mundo representado pelo Egito odeia aquilo que procede de Deus. Tudo que vem de Deus cai no âmbito do ódio do mundo. Isso mostra que a amizade com o mundo é ilusória. Não existe a possibilidade de a Igreja de Cristo, de um crente verdadeiro, ter amizade pelas coisas do mundo. Meus irmãos, acabamos de passar do período em que essa realidade espiritual está mais do que latente aqui na nossa sociedade, no nosso país e na nossa cidade, de modo muito intenso. Como é que um cristão verdadeiro vai ter amizade por uma festa carnal em que tudo aquilo que é devasso se coloca como sendo normal no período? Eu estou falando dessa festa porque ela acabou de acontecer e todo mundo sabe. Não há união possível entre luz e trevas. A mesma fonte não pode fazer brotar água doce e água amarga. Não há possibilidade disso. Não há possibilidade de haver amizade entre a Igreja de Cristo, entre o Filho de Deus e as coisas do mundo, o próprio mundo. Não há essa possibilidade. O que não quer dizer que nós agora vamos arranjar uma arma e sair disparando no mundo porque somos inimigos. Não é nessa estrutura. Estou falando da estrutura do espírito, é algo espiritual, que está por trás do que nós vemos. E exatamente por não vermos o universo espiritual, muitas vezes descansamos como se ele não existisse. Vou contar um segredo para vocês. Vocês querem um segredo? Quem gosta de ouvir segredos? Porque está na Bíblia e temos advertência sobre isso, presbiterianos também creem que existe um mundo espiritual. Acham por aí que a gente não acredita nessa parte da Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia inteira. Existe um confronto espiritual acontecendo. E uma parte da fragilidade da Igreja de Cristo muitas vezes se deve ao fato de ela simplesmente descansar quanto a isso e não perceber que existe um confronto no mundo espiritual. Paulo não inventou aquilo que ele escreve lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra tudo que a gente não vê. Os dominadores desse mundo, aqueles que dominam uma estrutura que é espiritual e que por isso nós não vemos. Somente em Cristo nós encontramos o verdadeiro cuidado e a verdadeira segurança. Nós não vamos encontrar cuidado e segurança fazendo amizade com o mundo. Amém? Foi o segundo. Terceiro, ser respeitado pelo mundo não nos garante absolutamente nada. José era respeitado no Egito, enquanto ele estava vivo, e ao que tudo indica, até uma geração depois. Mas no próprio Egito, onde ele, José, tinha sido respeitado, o pai dele tinha sido respeitado. Vocês lembram do sepultamento de Jacó? Os altos oficiais de Faraó foram, naquela procissão, sepultar Jacó lá em Canaã. Faraó mandou seus ministros. José era respeitado. Mas isso não garante, ele era respeitado pelo Egito. Isso não garante que depois da curva da estrada ele continuasse sendo respeitado, e não foi mesmo. Foi lá no Egito, onde ele era respeitado, que a sua descendência foi escravizada, foi perseguida.
O mundo não admira nem respeita a igreja, não admira e nem respeita o verdadeiro cristão. E graças a Deus por isso. Porque se você vir por aí alguma matéria de jornal, de revista, acho que ainda existe isso, mas no meio eletrônico você deve ler jornais e revistas. Se você vir uma matéria dizendo como a igreja fulana de tal é bacana, é legal, o quanto de coisa boa ela faz, desconfie dessa matéria. Desconfie dela. Porque do mundo não vem nada agradável com relação à igreja, nem ao verdadeiro cristão. E não deve vir mesmo. Embora o mundo às vezes tente disfarçar o ódio que sente pela igreja, um dia ele vai aparecer. Como é que eu aplico isso? Nós não podemos ter amizade, nem podemos desejar um relacionamento fraterno com o mundo. Não podemos. É proibido para a gente. Porque a nossa natureza é diferente, nós fomos transformados. Somente em Cristo nós temos a firmeza do amor e os cuidados perfeitos de que precisamos. No mundo não vamos encontrar isso. Amém? Quarto, as ações de Faraó, vejam que eu estou insistindo nisso, as ações de Faraó tinham uma dimensão espiritual. Satanás, conhecendo as promessas de Deus para Israel, elas eram públicas, ele sabia. Buscava frustrar essas promessas usando a opressão como instrumento. O ataque de Faraó vai revelar um padrão nos atos do inimigo, de Satanás. O sofrimento imposto aos israelitas não era apenas físico, mas visava destruir a fé do povo como um todo. E aí a gente aplica para os dias de hoje. Porque hoje, meus irmãos, Satanás continua fazendo a mesma coisa, ele tenta a mesma coisa. E se você está sentado aqui na minha frente hoje, Rio de Janeiro, Brasil, março de 2025, certamente você não está apanhando de um feitor lá no Antigo Egito. Mas eu tenho certeza que você está sendo bombardeado por ideologias anticristãs, esse universo progressista, esse universo woke, né? Bonitinho, eu sou moderno, agora eu sou woke. Vai parar lá, no local previamente aquecido. Porque isso não é do pertencimento nem do Deus da igreja, nem da igreja desse Deus. Não tem a ver conosco. Governos que se levantam para promover aquilo que não é da alçada nem do próprio governo e para oprimir a liberdade daqueles que têm liberdade de culto. O governo não foi colocado para isso. Mas é isso que muitos deles fazem. O governo, inclusive, não foi colocado, e agora eu vou chocar vocês, um governo, numa estrutura realmente democrática, ele não tem nem que promover o crescimento físico ou financeiro das igrejas verdadeiramente cristãs. O crescimento da igreja vem pela pregação do evangelho e pelo ajuntamento dos santos. Se eu estou dizendo que o governo, numa estrutura democrática, não deve fazer isso nem pela igreja, quanto mais promover cultos espúrios à presença de Deus. Você deve saber o que eu estou falando. A resposta dos crentes deve ser sempre a mesma, como foi dos hebreus perante os egípcios. Perseverar em fidelidade a Deus. Essa é a receita do bolo. Perseverar sendo fiéis a Deus. Eu vou para a última agora. Faraó tentou destruir Israel com aquelas 3 formas que eu falei. Sofrimento físico, mandando as parteiras matarem os menininhos, os bebezinhos, meninos. Depois mandando que os meninos recém-nascidos fossem afogados no rio.
Essas tentativas, as 3 mencionadas, fracassaram. Não é porque o Egito não era capaz de matar bebê. Não é porque não tinha gente suficiente para matar os bebezinhos. É porque Deus resolveu preservar o seu povo. Deus tinha feito promessas e ele ia cumprir essas promessas de qualquer jeito. E Deus pega o caminho da preservação do seu povo. Isso faz com que a gente perceba que nenhum plano maligno pode frustrar os desígnios santos, eternos e perfeitos de Deus. Nenhum plano maligno frustra o que Deus falou que ia fazer. Tem alguém aí tentando se animar. Esse conflito, meus irmãos, entre vida e morte se manifesta também em nossos dias. Não precisa você ir longe. Abra os meios de informação de que você dispõe e perceba como é absurda e absolutamente natural falar do aborto. Isso é morte. A gente fica chocado de pegar um bebê e jogar dentro d'água, que era a ordem que era dada lá no Egito, mas a gente que eu digo a sociedade, a gente acha a coisa mais natural pegar um bebezinho e arrebentá-lo, ele estando vivo ainda no ventre da sua mãe. Cortar um bebê vivo e arrancar os pedaços na curetagem, a sociedade acha normal. E a sociedade briga se você disser que não gosta disso. É Faraó matando os bebês, até hoje. É Herodes mandando matar os bebês para ver se consegue matar o bebê que seria o rei dos reis, que ele também não entendeu, ele era, coitado, espiritualmente tosco. Ele não entendeu que não era da estrutura dele, Jesus não queria o trono dele, Jesus já tinha o seu trono. Mas ele tinha medo, assim como Faraó tinha medo. Quem segura o poder com a força do seu braço, tem medo que alguém venha abrir o seu braço e lhe tirar o poder. Tem a eutanásia. Já viveu muito. Ele agora quer morrer, dá uma injeçãozinha, ele morre. Olha que bonito, morrer sereno. Podia morrer atropelado? Não, ele vai morrer, ele deita na cama, a gente dá uma injeção e ele morre. Todo mundo acha bacana. Tony Curtis, um grande ator, com seus 98 anos, se não me falha a memória, tem um ano atrás mais ou menos, vai lá, eu acho que para a Suíça, onde é permitida a eutanásia. Olha, a coisa é tão severa que o nome da eutanásia é suicídio assistido. Olha que coisa linda. Suicídio assistido. Já tenho 98 anos, já fiz tudo o que eu queria, vou morrer. Vai lá, se mata, com a ajuda dos outros. Essas coisas inicialmente eram praticadas em segredo. Toda a história humana enfrentou aborto. Quando não era nas clínicas, era nas mandingas e nas simpatias para ver se abortava. Esses atos depois ganharam aprovação legal, ganharam um certo verniz de respeito nas sociedades modernas. A eutanásia, que antes também era escondida, agora é exibida. Tão livre e ostensivamente que alguns poucos anos atrás houve a transmissão de uma eutanásia ao vivo num canal aberto nos Estados Unidos. Parece filme, mas não é. Existe uma tendência perigosa de transformar o direito de morrer numa decisão feita por terceiros. E a crescente aceitação dessas práticas só faz refletir o desprezo pela vida humana. O paralelo é muito claro, e aqui eu estou encerrando. Assim como Faraó tentou destruir os filhos de Israel para impedir o cumprimento das promessas de Deus, hoje, forças espirituais atuam para minar a dignidade e o valor da vida, porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Seja cristão ou não, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus.
Por isso o ódio que Satanás tem. E muitas das coisas que entraram na nossa sociedade hoje têm como característica deformar fisicamente o ser humano. A esperança dos crentes, no entanto, permanece a mesma e permanece firme. O Senhor, que libertou Israel do Egito, é o mesmo que em Cristo Jesus derrotou a morte e nos garante a vitória final a todo o seu povo, não só aqui, mas a vitória que nos fará entrar pela eternidade na sua presença e glória eterna. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor Deus, estamos na tua santa presença, diante da tua palavra que foi pregada ao nosso coração. Não permita o Senhor que os nossos afetos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa cognição se aproxime do mundo de tal maneira que a ele nos afeiçoemos. Livra-nos, ó Deus, do mal deste mundo. Livra-nos, ó Deus, dessa trupe espiritual que rege as questões deste mundo caído. Livra-nos, ó Deus, a fim de te louvarmos e te bendizermos, não só aqui, mas pelos séculos dos séculos. Anima o coração de cada um de nós. E se aqui hoje tiver entrado alguém em dúvida quanto à sua fé, desequilibrado na sua caminhada com o Senhor, desafeiçoado às tuas coisas, mesmo te conhecendo, nesta noite, Senhor, renova essa vida para o teu louvor e para a tua glória. Se entre nós houver alguém que ainda não teve uma relação de salvação com Cristo Jesus, ainda não teve o seu coração transformado pelo poder da cruz, que esta seja a noite da salvação. E aqueles teus filhos que estão firmes e fiéis na tua presença, fortalece-os para que eles permaneçam dessa maneira. Quanto a todos nós, ajuda-nos, porque certamente enfrentaremos dificuldades, tribulações, perseguições, dores, angústias, mas que tudo isso faça parte do teu plano em nos preservar do mundo e nos fazer vitoriosos em Cristo Jesus. Dá-nos, no entanto, o teu vigor e a tua capacitação, a fim de atravessarmos os nossos desertos, sempre de mãos dadas com o nosso Salvador. E que assim, ó Deus, a tua boa mão seja manifestada em nossa vida.